e amém. Quero chamar o pastor Leandro aqui à frente, apresentá-los aos irmãos. Pastor Leandro no caminho estava me dizendo, pastor Leandro mora no Pará, ele vai se apresentar melhor. E ele falou que o problema não é nem o frio, é o banho quente. Ele não está acostumado a tomar banho quente. No inverno lá é 28 graus. E ele chegou aqui na nossa primavera tão calorosa, né? Então o pastor disse que está se adequando ao clima. E essa semana eu estive com um dos meus mentores. Ele falou: olha, tem um homem de Deus aqui na cidade, chama ele para pregar na sua igreja. E aí eu conheci o pastor Leandro. Pastor Leandro é casado há 21 anos com a Joelma. E eles são pais da Letícia, que tem 17 anos e vai fazer aniversário depois de amanhã, terça-feira. Já vai estar lá, pastor? Já vai estar para comemorar o aniversário da filha. E o pastor, ele está à frente da primeira igreja batista em Salinópolis, região do litoral do Pará. E ele tem conduzido essa igreja e hoje vai trazer o recado de Deus para nós. Em nossa campanha, nós estamos começando essa semana, o 14º dia, e nós vamos falar sobre batalha espiritual. E o pastor vai falar muito a respeito disso hoje. Vamos orar pelo pastor? Levante uma das suas mãos. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do teu servo. O Senhor já deu a mensagem a ele, agora que ele seja um instrumento nas tuas mãos, a comunicar a nós aqui, e falar ao nosso coração, pelo poder do teu Espírito. E Deus, usa o teu servo. Abençoa a Joelma, a Letícia, a igreja em Salinópolis, de modo com que a tua boa mão sempre os conduza. Abençoa o teu filho, no nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade, pastor. Aqui tem água se o irmão precisar. Boa noite a todos. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, para mim é uma alegria imensa, né, poder estar aqui adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, junto com os amados. Me sinto muito bem, muito feliz, me sinto como se eu já estivesse em casa, porque aqui é minha casa também, porque nós servimos ao único Deus, o Deus Criador de todas as coisas, e não existe somente a placa da igreja, mas existe uma família que foi resgatada por meio do sangue de Cristo Jesus. E nós somos parte de um corpo. Aqui eu estou conhecendo a parte do meu corpo, né? Do corpo da qual o cabeça é o Senhor Jesus, né? Então nós estamos conhecendo a parte da família de Deus, né? Do Senhor Jesus. E por isso que para mim é uma satisfação, uma alegria conhecer os amados irmãos, poder conhecer uma parte dessa minha família, né, de poder estar aqui. Agradeço ao pastor Juliano pela confiança, né, de poder ceder o púlpito para que nós pudéssemos também trazer a palavra do Senhor. E assim como ele falou, apesar de eu estar no Pará, mas eu não sou paraense, eu sou pernambucano. Eu estou olha, tem um pernambucano ali, ó. Olha, se eu tivesse conhecido a senhora um dia antes, eu já sabia onde eu iria comer o cuscuz amanhã, né? Eu já saberia. Eu fiquei procurando aqui, mas eu não encontrei. Aí a gente vai ter que comer, né, as culinárias que estão servidas, né? Mas sou pernambucano, tenho há 26 anos no estado do Pará, né? Assim como o pastor falou, sou casado há 21 anos, fiz agora, sexta-feira. Não pude estar com a minha esposa, mas no aniversário da minha filha, se assim Deus permitir, estarei. Ela vai fazer 17 anos agora, nessa próxima terça-feira. E eu digo que ela é um milagre de Deus sobre as nossas vidas, né? Depois, se eu puder contar, Deus tocar no meu coração, eu vou contar um pouco também da história, daquilo que a gente viveu juntos como família. Mas eu sirvo a Deus ali na cidade de Salinópolis. Depois, se você puder acessar lá no Instagram, no Facebook, YouTube, é PIB Salinas Pará, conhecido mais por PIB Sal, né? Então vocês vão conhecer um pouco da história da igreja, uma igreja com a visão missionária, uma igreja que realmente passou por tantas lutas, provações, mas como diz a canção, estamos de pé,
né? Então essa é a alegria de poder servir a um Deus Todo-Poderoso, que meio a gente pode passar até pelo vale da sombra da morte, mas que nós não devemos ter medo algum, porque o Senhor está conosco. E eu louvo a Deus por tudo isso. Nós precisamos agradecer a Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas eu vou contar um pouco também de algumas experiências que nós vivemos, porque falar de batalha espiritual é falar também da nossa própria vida. A gente vai falar de nós. Talvez você se identifique com essa história, talvez você se identifique com alguns testemunhos, porque nenhum de nós somos isentos de passar por qualquer batalha ou qualquer provação. Deus nos deu o privilégio de viver esse mundo, mas Ele mesmo falou em sua palavra: tende bom ânimo, porque nós vencemos o mundo. Mas Ele falou também que nós iríamos passar por essa tribulação, mas que como Ele venceu esse mundo, a nossa alegria não está em nós, mas está naquele que já venceu esse mundo. E a vitória já é garantida por meio de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, sem mais demora, eu gostaria que os amados irmãos abrissem a sua Bíblia e em Efésios capítulo 6, eu estarei usando a nova tradução da linguagem de hoje e nós estaremos lendo a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu já vou falar para os amados irmãos, não estranhe se eu estiver transpirando, tá? Porque eu transpiro muito mesmo, porque talvez vocês vão estranhar, né? Em um frio desse, né? Um pernambucano aqui transpirando, mas fique tranquilo, tá bom? Pronto, então aí está na mesma versão, então fica mais fácil para os amados irmãos acompanharem junto comigo. Se você puder, por gentileza, ficar em pé. Eu sei que a reverência não está no em pé, no sentado, mas está no coração. Mas eu sei que vocês vão ficar um pouquinho sentados, é só para nós esticarmos as pernas e assim ler a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante diz o seguinte: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, pegue agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. E calce como sapatos a prontidão, para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como um capacete e a palavra de Deus como a espada, que o Espírito Santo lhe dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E versículo 19, e orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Pai, é sobre esse versículo que eu leio agora, sobre a Tua palavra, e faço dessas palavras do apóstolo Paulo as minhas, para que eu possa ter coragem para anunciar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, para que vidas aqui sejam transformadas, restauradas e edificadas, não por aquilo que eu estou falando, mas por aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Por isso, ó Pai, eu peço por mim, que todas as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração seja direcionada por Ti nessa hora. É a oração que eu te faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Poder sentar? Amados, falar sobre batalha espiritual, talvez a gente lembre muito sobre o livro de Apocalipse. É interessante no nosso meio cristão, não sei se é a realidade daqui, até porque eu não
pesquisei, nem procurei saber a realidade da cultura daqui do Paraná. Mas de falar a respeito sobre batalha espiritual, nós temos visto e ouvido muitas vezes nas igrejas. E a gente remete isso ao livro de Apocalipse porque é muito parecido o mesmo sentimento. Eu não sei se você já parou e pensou sobre isso. Mas quando fala sobre batalha espiritual, parece que remete aos finais dos tempos, das coisas que estão por vir. E na maioria das vezes os cristãos têm o quê? Medo. Até medo de ler o livro de Apocalipse. E a gente tenta, a gente que eu digo assim, nós pastores, temos tentado quebrar essa barreira no sentimento, no pensamento dos cristãos, porque até mesmo o livro de Apocalipse não foi para causar medo nem temor, mas foi para causar uma esperança de uma vinda vindoura, a esperança daquela terra que o Senhor já preparou para nós, a esperança de saber que um dia todo sofrimento, toda angústia, toda aflição do nosso coração irá terminar e nós nos encontraremos com o Senhor Jesus e iremos adorá-lo pela beleza da sua eternidade, beleza da sua santidade por toda a eternidade. E amados, eu fiquei muito feliz quando entrei nessa igreja. Eu fiquei feliz porque vocês estão celebrando a ceia. E assim como o pastor falou, ceia não é para trazer nenhum tipo de sentimento de tristeza, mas de alegria. Olhar para a mesa é olhar para a cruz, é olhar para o sacrifício de Jesus, é olhar para a tamanha da graça e o amor que Deus teve por nós. E a gente olhar para isso, ver que a gente não merecia tamanha graça, tamanho poder, tamanho amor, tamanha misericórdia, tamanha compaixão sobre nós. Quem somos nós diante da santidade do Senhor? Quem somos nós diante da soberania do Senhor? Nós não somos nada. E a própria palavra do Senhor diz sobre isso, que sem Ele nada nós podemos fazer, mas que com Ele também nós seremos muito mais do que vencedores. Então não existe uma promessa sobre nós. Por isso que eu estou falando para vocês e quero trazer à sua memória aquilo que realmente nos dá a esperança. Assim como o profeta Jeremias falou em Lamentações. Precisamos exercitar isso, trazer sempre à nossa memória a verdadeira mensagem, a verdadeira paz que o mundo lá fora não consegue explicar. Por isso eu queria falar para você de algo não para causar temor no seu coração, mas para causar uma esperança. Saber que as dificuldades nós iremos enfrentar. Precisamos nos revestir do tamanho do poder do Senhor, nos revestir com as armaduras de Deus, para assim enfrentarmos a dificuldade desse mundo, que é dada pelo próprio Senhor Jesus, porque Ele permitiu todas essas coisas, e assim termos a certeza no nosso coração que tudo isso será passageiro, mas que a única coisa eterna no nosso coração precisa ser a presença do Senhor Jesus. E não só para esse mundo, porque o apóstolo Paulo disse, se nós limitarmos o poder do Senhor deste mundo, nós seremos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas se nós colocarmos a nossa esperança no Senhor, nós seremos as pessoas mais felizes. Por isso que o mundo não consegue explicar a felicidade de um cristão. Ele vai olhar para a circunstância, ele vai olhar para as provações, ele vai olhar para as dificuldades e vai dizer, por que você ainda continua alegre? Porque nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. Essa é a diferença de um cristão. E amados, esse texto ele fala sobre isso. É o final de uma carta que motiva, uma carta que traz esperança, uma carta que nos lembra a trajetória de Cristo, a nossa própria trajetória, lembra coisas do nosso dia a dia. E eu digo que não existe os acasos, mas existe a cristocidência em todas as áreas. E eu vou explicar sobre isso. É saber que Cristo está em todas as áreas. Quando eu fui convidado para estar aqui, nesse momento, o pastor falou sobre o tema, falou a respeito que nós precisamos ser fortalecidos na armadura de Deus, e falou a respeito da possibilidade de Deus usar e transmitir essa palavra em Efésios capítulo 6. A minha esposa, nós estávamos em São Paulo, na semana passada, e eu tive que viajar para cá, para o Paraná, desde o sábado retrasado, sábado passado. Hoje vai fazer 9 dias. Minha esposa teve que voltar por causa da escola da minha filha.
E quando chegou lá no domingo, ela sentiu algo no coração. E convocou a igreja para uma semana de oração. E ela falou, disse, olha, eu convoquei a igreja. Eu disse, amém. Orar nunca é demais. Orar sempre é bom. E aí ela convocou a igreja e colocou o livro de Efésios. Um capítulo por dia. E esse capítulo eu terminei ontem. E eu recebo o convite para ministrar sobre esse capítulo. Olha como Deus faz as coisas. Então não acredito que eu estou aqui por acaso, mas eu acredito que existe algo de Deus, tanto para a minha vida quanto para a sua. Eu acredito que nós possamos abrir os nossos corações para estar sensível àquilo que Deus há de falar conosco. Porque, amados, sobre esse texto, sobre a armadura do cristão, ser fortalecido nessa armadura de Deus, nós precisamos estar preparados para os dias que nós estamos vivendo, que não é diferente do contexto que foi escrito essa carta. O apóstolo Paulo já havia estado na cidade de Éfeso, mas agora quando ele escreve essa carta, ele está preso. Ele não está numa situação muito agradável. Só que o texto ele é muito gostoso de ler, o livro de Efésios, porque logo no primeiro capítulo ele vai falando sobre essa graça. A graça salvadora do Senhor Jesus. Ele vai falando sobre o poder do Senhor sobre nós, como a graça salvadora do Senhor Jesus chegou sobre as nossas vidas. E quando você vai desfrutando dessa leitura da palavra do Senhor, sabe que você começa a ler o livro e você não tem vontade mais de parar? Mas eu obedeci o comando da minha esposa. Um capítulo apenas, mas me deu vontade de ler logo 6, logo de uma vez. Porque não tem como nós nos contagiarmos com tamanha graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que no início dos capítulos ele diz que, olha que é uma palavra que soa tão legal, né? Tão bom nos ouvidos de vários cristãos, dizendo o seguinte, que todas as bênçãos celestiais já foram liberadas por meio de Cristo Jesus. Então imagina, nós temos todas as bênçãos já liberadas para nós temos a graça que nos alcançou. Ele vai falar que Deus ele é poderoso no capítulo 3, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Olha tamanhas promessas do Senhor. Só que chega no capítulo 4 e no capítulo 5 ele começa a apertar o cinto, né? Ele começa a trazer algumas lições, alguns princípios para a nossa vida. E quando chega no capítulo 6 não é diferente. Por que o apóstolo Paulo escreveu dessa forma? Porque o contexto da igreja de Éfeso era uma igreja que realmente também lá na cidade, apesar de ser uma cidade rica, próspera, ali tinha um povo judeu que era muito fiel ao Senhor. Só que esse povo também estava sofrendo ataques. Eu confesso que eu ainda iria querer tocar no assunto do clube. Só que eu disse, não, talvez aquele que for atleticano vai jogar a pedra, né? Eu vou ficar só do lado do Coritiba, né? E eu fiquei, não, eu vou ficar na minha, que eu não vou citar. Mas como o pastor falou, não é diferente do contexto. Sabe, nós sofremos ataques. Ataques de uma forma que às vezes aos nossos olhos parece ser comum, parece ser normal. A igreja de Éfeso também passou sobre isso, só que de uma forma mais incisiva, no sentido de tentar afastar esse povo realmente da doutrina da esperança em Cristo Jesus. Ali começaram a se levantar outros deuses, começaram a se levantar outras religiões. Inclusive lá na cidade de Éfeso, no mundo antigo, foi construído um grande templo para uma deusa chamada Diana, né? Para os romanos e para os gregos chama Artemis. E foi considerado esse templo uma das 7 maravilhas do mundo. Um templo construído para uma deusa, que até hoje muitos ali naqueles lugares ainda é visitado. Ali também por causa a riqueza foi muito pelo causa do turismo. Então as pessoas iam simplesmente pela beleza da criação de um homem, pela estrutura de um templo, mas não sabiam a maldade que estava trazendo para a sua casa, para a vida da sua família, e muito menos para a cidade de Éfeso. Só que Paulo, quando sabe de tudo isso, sabe de tudo o que estará acontecendo, ele escreve uma carta. Primeiro para trazer à memória das pessoas o sacrifício de Cristo Jesus. E eu queria que você pensasse comigo que Paulo, né, não tinha livros. Ele é o próprio autor da palavra do Senhor.
ao próprio autor dessa carta. Só que o que me chama a atenção é que há uma revelação de Deus para Paulo. Porque imagina, irmãos, bora pensar conosco, né? Bora pensar num contexto que está vivendo. Hoje é muito fácil você abrir o seu celular e saber qualquer notícia que acontece no mundo. Para Paulo estar na prisão lá em Roma, até ele saber o que está acontecendo no livro de Efésios, na igreja de Éfeso, é o Espírito Santo que revela. Então quando Paulo começa a escrever a carta, talvez ele nem saiba a dimensão do que está acontecendo em Éfeso. Vamos ser realistas, tentar pensar dessa forma, porque até chegar a notícia, simplesmente ainda na notícia de um lugar, de uma pessoa que está na prisão, imagina você nesse mundo de tecnologia, não sei se você tem algum parente, amigo ou alguém que está preso. Você tem acesso? Você não tem. Até chegar a alguma notícia sobre ele, demora. Agora imagina naquele contexto. Né? Há quase 2000 anos atrás. A gente começa a pensar e entender que a palavra do Senhor, ela não é somente para aquele contexto, mas também é para os nossos dias. É saber que a mesma revelação que Paulo escreve à igreja de Éfeso são princípios e valores que nós precisamos aprender porque enfrentamos as mesmas batalhas. O inimigo é o mesmo e o Deus é o mesmo. Nunca mudou. As estratégias talvez mude em relação ao contexto, à cultura, à cidade. Mas preste atenção a algo. O inimigo veio realmente para roubar, matar e destruir. E esse plano nunca foi mudado. Ele usa de estratégia, de artimanhas para poder realmente derrotar a sua vida e destruir a sua família. A gente precisa entender nesse contexto, irmãos, e eu não quero causar nenhum tipo de temor ou medo ao seu coração, mas eu quero levar você a um sentimento de coragem, de ousadia, de acreditar que nós temos um Deus acima de qualquer problema, que nós temos um Deus acima de qualquer dificuldade. As provações nunca foram para derrotar um cristão, mas foi para fortalecer a nossa fé. A tentação derruba, provação não. Porque a palavra do Senhor diz, até o ouro, que é uma joia tão preciosa, precisa passar pelo fogo. Precisa ser moldado, precisa ser transformado para ganhar a sua essência. Imagina nós. Nós somos feitos de carne e osso. Nós não somos perfeitos, mas servimos um Deus perfeito. Nós não somos pecadores, mas servimos um Deus santo. Então a palavra do Senhor diz que ninguém verá ao Senhor se não buscar a sua santidade, a sua santificação. Então nós precisamos passar pelos processos, porque sem santidade, sem santificação, nós não veremos a Deus. E santidade e santificação é processo, salvação é ato. Quando você decide servir ao Senhor Jesus de todo o seu coração, ali foi escrito o seu nome no livro da vida. Mas a partir daquele momento, você começa a se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas começam a ficar para trás e tudo vai se tornando novo, é o que Paulo fala na carta de Coríntios. E nesse contexto, irmãos, para sermos fortalecidos na armadura de Deus, precisamos entender alguns princípios, e o primeiro eu queria falar com você. Fortalecer em Deus e no seu poder. Para vestirmos a armadura de Deus, precisamos nos fortalecer em Deus e no seu poder. Olha o versículo 10. Depois que eu falei tudo para você sobre a instrução, sobre algo que estava acontecendo, sobre a esperança, sobre as instruções, Paulo começa a escrever no versículo 10. Para terminar, isso quer dizer, ele está encerrando a carta. Torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Agora há uma diferença. Viver unidos com o Senhor. Se nós não estivermos unidos com o Senhor, jamais conheceremos o seu poder. Para conhecermos o poder do Senhor, precisamos estar unidos com Ele. Às vezes, irmãos, as pessoas querem a bênção, mas não querem conhecer o autor da bênção. As igrejas hoje estão cheias, porque se fala muito sobre prosperidade, mas não se fala sobre salvação.
Eu pergunto para os amados irmãos, eu não sei qual é o contexto que vocês vivem. Mas qual foi a última vez que você ouviu um pastor pregando sobre a volta de Cristo Jesus? É difícil de lembrar. Cristo está voltando, os sinais estão aí. E nós não falamos sobre isso. Eu estou me incluindo no meio. E nós somos confrontados a falar sobre a volta de Cristo. Porque a volta de Cristo Jesus não é para terminar a nossa vida, mas é para nos dar vida e vida em abundância. É para terminar os nossos choros, as nossas angústias, as nossas aflições. E vivemos uma paz que o mundo não consegue explicar. Viver adorando o Senhor por toda a eternidade. É interessante, pastor, que quando falando sobre isso, um jovem me perguntou: pastor, mas de adorar a Deus em toda a eternidade, será que a gente não vai cansar? Quem é palmeirense aqui? Tem algum palmeirense? Quer ver que eu vou fazer uma pergunta? Tu lembra do gol do Davidson em cima do Flamengo? Lembra? Olha, lembrou, tá vendo? Um futebol, tu cansa de falar sobre isso? Agora imagina tu adorar a Deus por toda a eternidade. Tu vai cansar? Não tem como. A gente lembra do nascimento do nosso filho, a gente lembra do casamento, a gente lembra do pedido de namoro, algo material, algo que já passou passageiro. Mas imagina você ali prostrado, adorando ao Senhor por toda a eternidade. Ter um encontro com o teu Criador, aquele que te salvou, aquele que realmente entregou a sua vida por você, mesmo você sendo um pecador cheio de falhas. O tamanho do amor dele por você, você vai se cansar por isso. Eu não. Eu lembro até hoje, 23 de abril de 2000, o dia que eu me aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Há 24 anos atrás, irmãos, eu lembro hoje, entrando na igreja, não comia, as pernas tremiam, chamei o vice-moderador: anda comigo, vem aqui comigo, porque eu quero chegar até ali na frente. Eu lembro, porque a sensação que eu vivi naquele primeiro amor, eu jamais quero esquecer. E eu almejo que Jesus volte logo. Eu almejo que Jesus volte hoje. Tem uns ali que falam: não, peraí, pastor, calma. Né? Olha aí, tá vendo? Segura, quero ser pai, né? Quero casar, quero terminar minha faculdade. Mas, irmãos, se nós estivermos unidos com Cristo Jesus, nós conheceremos algo muito maior e melhor do que as coisas desse mundo. Iremos conhecer o seu poder. Iremos conhecer a sua glória, a sua majestade. Iremos conhecer verdadeiramente o nosso Criador. Deus é um Deus relacional. Não é um Deus que só quer entregar, mas quer se relacionar. Quer conversar com você. Quer te pegar no colo, quer te abraçar. Dizer: meu filho, não vai por aqui, vai por ali. Porque meus planos são perfeitos, bom e agradável para você. Esse é o Deus que nós servimos. E para ser fortalecidos na armadura de Deus, precisamos conhecer verdadeiramente esse Deus. Estar unidos com Ele, viver o seu poder. Olha o que Moisés fala, gente, para mim é a oração mais linda que eu já ouvi na vida. Uma oração linda, maravilhosa, que eu já ouvi, já vi nessa Bíblia. Moisés, apesar de o povo ter saído do Egito, da escravidão, lá do faraó, ter tudo nas suas mãos, ter o mar vermelho se abrindo. Imagina isso, irmão, você lá, aquele marzão abrindo na sua frente, você andando por lá, o exército: eu vou pegar, e você passar sem molhar os seus pés. E sem nenhuma força sequer, Deus derrotar todos esses inimigos. Mas aí, pastor, e agora que nós vamos comer? Deus manda o maná. Ah, pastor, eu estou com frio. Deus manda a coluna de fogo. Ah, pastor, eu estou com calor. Deus coloca uma nuvem para proteger esse povo. Só que existia uma coisa: esse povo nunca conheceu e nem estava unido com Deus nessa época. Eles vivenciaram tudo isso porque um líder se propôs a obedecer ao Senhor. Eles não conheciam, por isso eles não sabiam do seu poder. E aí eles começaram a murmurar: mas Moisés, e agora? O que vai acontecer conosco? Deus olha para aquele povo e diz: povo ingrato. Esse é o sentimento do Senhor. Depois você lê lá em Êxodo capítulo 33. Deus se entristece com a murmuração daquele povo. E Ele diz:
Moisés, agora eu vou contextualizar. Eu prometi para vocês a terra prometida e eu vou cumprir, porque eu não sou um homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Eu vou cumprir com a minha promessa. Vocês chegarão à terra prometida, mas agora eu não vou mais com vocês. Vou mandar um anjo para conduzir vocês. Moisés olhou assim e fez a oração mais ousada que eu já vi na Bíblia. Deus não faz nos dar um passo sequer sem a tua presença. Muito mais do que a coluna de fogo, muito mais do que as nuvens, muito mais do que o maná, muito mais do que o mar vermelho se abrindo, Moisés sabia que o mais importante era a presença de Deus. Estar unidos com Deus, estar unidos com Cristo, nós iremos conhecer o seu poder. Iremos vivenciar a sua glória. Iremos vivenciar a sua graça. As provações podem vir. Mas sabe, irmãos, aquilo que vai nos fortalecer é a presença do Senhor. Em meio à batalha espiritual, as provações que você vai enfrentar, não é a tua força, não é o teu intelecto, não é as tuas armas, não é as tuas estratégias, mas é a presença do Senhor nos dando a vitória. Batalha espiritual, para mim traz um outro exemplo, o rei Josafá. Josafá estava lá no meio da batalha, ali o povo estava cercando, todo o povo ali de Israel, cercando ali, e quando Josafá viu tantas armas, tantas coisas, tantas dificuldades, nós não vamos conseguir. E aí Josafá faz um outro pedido: povo do Senhor, vamos fazer algo. E esse algo não é armas humanas, mas são armas espirituais. E o Josafá convocou aquele povo para orar e jejuar, para adorar, assim como o pastor falou, que a adoração é muito mais do que a canção. A adoração é entrega ao Senhor. E eles entregaram a sua vida, oraram, jejuaram, e eles não precisaram levantar uma arma sequer, e todo o povo foi derrotado em nome de Cristo Jesus. Pelo poder de Deus, estar unidos com Cristo, estar unidos com Deus, nós conheceremos o seu poder. E segundo, irmãos, nós precisamos conhecer verdadeiramente também quem é o nosso inimigo e usar as nossas armas corretas. Olha o versículo 11 em diante, diz o seguinte: vistam-se com toda a armadura que Deus dará a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, pegue agora a armadura de Deus que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Amém? É interessante que quando vai falar, e eu falei para vocês, conhecer o nosso inimigo, ninguém quer conhecer. Deixa o diabo lá no canto dele, que ninguém quer nem saber dele. E às vezes a gente acha que o diabo, ele é talvez somente mentiroso, né? A gente acha que o diabo, a gente começa a até questionar a sua inteligência, né? E algumas coisas, a gente acha que ele não tem poder, mas pelo contrário, ele tem poder, ele é muito inteligente, ele sabe usar de estratégias. Porque imagina, irmãos, quando Jesus olha para os discípulos falando sobre vigiar e orar, que nós precisamos estar em vigilância, em oração, porque ele diz que o ladrão, ele vem nos momentos menos esperados. Assim é o diabo. Se você sabe que você vai enfrentar um ataque, você vai fazer o quê? Se proteger. Só que o ataque do inimigo, ele não vem na clareza que você imagina. Talvez algumas evidências sejam que a gente coloque dizendo: é o diabo que está fazendo isso. Talvez não é nem o diabo. É a fraqueza do nosso caráter. A deficiência daquilo que eu falei no início. A gente não buscou santificação nem santidade, e temos algumas coisas de restígio daquilo que nós vivemos no passado.
E por causa da nossa falta de caráter, da nossa integridade, nós cometemos algumas atitudes e colocamos culpa em cima do diabo. Não. Isso é falta de compreensão, de entender que nós agora somos nova criatura e precisamos exercer isso. Aqueles costumes, aquilo que nós falávamos, nós não precisamos falar mal. Quer ver uma coisa? A fofoca. É o diabo? Não, é defeito de caráter. Porque você fofocava no passado, agora você conheceu a Cristo e continua fofocando. É um exemplo. Só que nós precisamos conhecer o diabo. O diabo, ele tem um propósito, assim como Deus também tem. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? É o quê? Eternidade. Só que o propósito de Deus para chegarmos na eternidade é o quê? A salvação. O plano de Deus para a humanidade não foi para dar riqueza. Não foi para trazer o homem ser um homem próspero. Que prosperidade não quer dizer que é riqueza. Você pode ser uma pessoa humilde financeiramente e ter uma vida próspera. Mas o plano de Deus foi a salvação. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz que quando o pecado entrou na humanidade, Deus prometeu o quê? Jesus para nos salvar. Então a salvação é o propósito de Deus. E agora qual é o propósito do diabo? Te levar para o inferno. Então não é somente para te envergonhar ou para que você peque, mas é para que você não se aproxime de Deus dessa salvação. Os planos do diabo não é para que você realmente cometa atrocidade, assassinatos, adultérios. Não é isso. O plano do diabo é fazer com que esses pecados te afastem da salvação. Esse é o plano, e nós precisamos entender isso, compreender isso. Tudo que nos afasta de Deus, tudo que nos leva a afastarmos da presença do Senhor, é o plano do inimigo sobre a nossa vida. E acima desse plano, não é um plano de um ato, mas é um plano contínuo. Quando a palavra do Senhor diz que o inimigo está ao nosso derredor, ao nosso redor, a gente pensa que ele está longe. Mas ele está tão próximo de nós quanto às vezes a pessoa do teu lado. E ele diz o quê? Que ele quer simplesmente o quê? Uma brecha. Só que essa brecha a gente começa a colocar parâmetros, né, pastor? Não, a brecha é desse tamanho, é desse e tal. Né? Não é isso que a gente coloca? Parâmetros humanos. Mas a brecha pode ser até uma rachadura que não foi tratada, nem foi curada, e nem foi restaurada, e nem foi confessada diante do Senhor. Uma brecha. E a destruição não será um ato, mas é o processo da tua vida, que até ele te entregar derrotado, ele vai continuar tramando em cima dessa brecha. Por isso que Jesus fala, vigia, ora, fecha as brechas, não permite que o inimigo chegue sobre a sua vida. Sabemos disso, a gente começa a alimentar algumas coisas no nosso coração. Quer ver algo? A gente coloca títulos na vida das pessoas. Ao mesmo tempo que a gente coloca dizendo que são filhos de Deus, a gente fala que é o quê? Filho do diabo. Não é isso? Por que eu estou falando isso? Porque a gente acha que a pessoa que está do nosso lado é o nosso inimigo. Que a nossa luta é para transformar aquela pessoa. E queremos fazer com as nossas próprias forças, acreditando que o poder está em nós, no nosso convencimento. Quer ver? Tu pode ser corintiano? Cara, mas eu vou te dizer uma coisa, eu sou corintiano, mas o único que tem mundial é o Corinthians. Então esquece esse negócio do Palmeiras. Eu vou conseguir te convencer? Assim é a mesma coisa na vida espiritual. Nós não temos o poder de convencer ninguém. O único que tem o poder de transformar a nossa vida, a nossa história, se chama Jesus Cristo. E isso através do Espírito Santo. A única coisa que nós devemos fazer é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E que o Espírito Santo vai convencer as pessoas do seu pecado.
Paulo falou isso. Olha no versículo 12. Nós não estamos lutando contra seres humanos, mas nós estamos contra as forças espirituais do mal. Sabe aquele filme Quarto de Guerra? Quem já assistiu? Filme maravilhoso. Eu gosto daquela cena daquela mulher. Sabe, quando ela está na casa, ela parece que está enxergando o diabo. E ela diz, olha, diabo, você não, Satanás, você não tem poder sobre essa casa. Essa casa é do Senhor. A minha família é consagrada ao Senhor. E ela começa a colocar em oração tudo isso. E pensa que não, ela abre a porta. Você vê essa cena? Abre a porta. Ei, sai daqui da minha casa. Sai, em nome do Senhor Jesus. A mesma coisa, com a mesma autoridade que nós temos dada pelo Senhor Jesus, é quando nós iremos repreender. Não é com as nossas forças, mas foi pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário que nós somos libertos, restaurados e livres para adorá-lo. Então, na segunda lição, que você conhece o seu inimigo, use a arma correta. Repreenda pelo sangue poderoso do Senhor Jesus. O filme de Mel Gibson, para mim é algo maravilhoso. Quando está crucificado Jesus, o diabo está ali achando graça. Foi derrotado, tal, se achando cara. Quando o sangue é derramado, o diabo foge. A palavra do Senhor diz que a única coisa que o diabo teme e treme é pelo sangue poderoso de Jesus. E amado, você foi salvo pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você foi salvo e remido e lavado por esse sangue. Então você tem autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo para repreender qualquer mal. Não é nada além ou menos do que o Criador do universo que cuida da sua vida. Em terceiro lugar, irmãos, eu me sou apaixonado por esse texto. A arma que nós precisamos nós temos que ter como estilo da nossa vida. Ser fortalecido na armadura de Deus, trazendo as armas como estilo da nossa vida. Olha o versículo 14. Portanto, estejam preparados, use a verdade como cinturão, vistam-se como a couraça da justiça. Versículo 15. E calce como sapatos a prontidão para anunciar a boa nova de paz. E leve sempre a fé como escudo para proteger-se, para poderem se proteger de todos os dados do fogo do maligno. E recebam a salvação como capacete, a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá. A arma, preste atenção comigo, irmãos. Quando nós estamos preparando para uma guerra, nós achamos que essa arma é a gente começar a colocar armadura, né? Proteção, sapato, né? Calça suficiente, um escudo. Agora sim eu estou preparado. Eu lembro da história de Davi com Golias. O rei começou a colocar em Davi todas essas armaduras. O cara franzino, não tinha corpo de atleta. Começou a pesar, não conseguia nem levantar o escudo direito. Ele disse não vou. Começou a tirar isso daí. E quando ele começou a tirar, todo mundo disse, esse cara está louco, como é que ele vai enfrentar o Golias? Ele olhou para Golias e disse, você está vindo com todas as armas, mas eu estou indo com o Senhor dos Exércitos. A arma que nós precisamos entender, irmãos, é o estilo da nossa vida. Muito mais do que colocar acessórios, do que simplesmente, assim como era antigamente, colocar a Bíblia no braço e olhar para as pessoas lá fora e dizer, aquele ali é um crente, olha a Bíblia debaixo do braço dele. Nós não somos intitulados porque carregamos uma Bíblia. No Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento, quando a primeira palavra foi anunciada como cristão, não foi porque eles carregavam uma palavra, carregavam rolos de livros, não. Foi porque o estilo de vida deles parecia com Cristo. E você ser fortalecido com a armadura de Deus é você ter o estilo de vida que agrada ao Senhor. Viver a verdade, a justiça, a fé, anunciar as boas novas da salvação. Irmãos, preste atenção, nós estamos chegando no mês de novembro.
Quantas pessoas você ganhou para Cristo esse ano? Pastor, tem muita gente se coçando ali. Não fique com vergonha. Porque se você hoje está vivo, é porque os planos do Senhor ainda não se cumpriram na sua vida. E você tem a oportunidade de poder anunciar o Evangelho de Cristo. Uma vez me perguntaram, pastor, o que te motiva mais? Eu disse, gente, é abrir meus olhos e ter a oportunidade de poder um dia falar do amor de Deus. O amor que te resgatou. Viver, ser fortalecido na armadura de Deus, é trazer essas armaduras como estilo de nossa vida. Viver, na verdade, na couraça da justiça. Não é julgando os outros, porque a couraça da justiça não é julgamento, mas é ter perdão, misericórdia, compaixão do próximo. Sabe, é viver a alegria de anunciar a boa notícia, viver na fé, na salvação, mergulhar na palavra de Deus. Irmãos, você tem uma fé fortalecida quando você conhece o autor desse livro. Se você não tiver o direcionamento do Espírito Santo, essa palavra é apenas um livro histórico. Mas quando você está unido com Deus, assim como nós falamos no início da mensagem, você vai ver o poder de Deus se revelando através da sua palavra. E transformando a sua vida, transformando a sua história, transformando a sua família, transformando a sociedade. Por que as pessoas pecam? Porque elas não estão direcionadas ao alvo que é Cristo Jesus. Quando nós precisamos dizer que o salmista fala, olhamos para o monte, é de lá que virá o nosso socorro. É entender, irmãos, que nós não precisamos orar de uma forma horizontal, mas sim de uma forma vertical, olhar para cima, porque é de lá que começa o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. É lá que inicia a nossa fé e é lá que vai terminar. É lá no nosso encontro, é trazer isso como estilo da nossa vida. Compartilhar em oração, compartilhar a palavra de esperança. Quanto tempo nós temos perdido com as nossas redes sociais? Quanto tempo nós temos perdido com piadas, com conversas que não edificam? Mas se nós trazermos isso como estilo de vida na nossa vida, pode vir a tempestade que for, mas Jesus nos tornará à tona novamente quando os nossos olhos estão fintos nele. E quarto e último, trabalhe isso, todos esses 3 princípios. Fortaleça em Deus e no seu poder. Conheça o seu inimigo e use as armas corretas. Terceiro, traga essas armas como estilo de vida, para que por último, você trabalhe para a unidade da igreja. Olha no versículo 19. Paulo fala sobre oração, está falando sobre oração. Faça tudo isso orando a Deus, no versículo 18, e pedindo ajuda a Ele. Mas no versículo 19, e ore também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, que quando eu falar com coragem, torne conhecido o segredo do Evangelho. Qual foi a última vez que você orou por um irmão da igreja, sem o pastor pedir? Você simplesmente lembrou de um irmão que não está aqui. E aí lá no seu quartinho, no seu lugar, você simplesmente orou. Sabe que isso acontece? É porque o Espírito Santo move o teu coração. E só vai mover o teu coração para isso se você for fortalecido e estiver unidos com Deus, conhecer o seu inimigo, usar as armas corretas e ter essas armas como estilo de vida. E aí você trabalha para a edificação da sua igreja, orando uns pelos outros. Paulo escreve uma carta belíssima, mas no final é como dissesse assim: irmãos, eu estou te entregando tudo o que eu tenho, mas não esquece de orar por mim. Sabe por quê? Alguém tem uma nota? Qualquer dinheiro, qualquer nota. Hoje no mundo do Pix ninguém tem um valor, né? Pode ser R$2, R$3, ó, R$3 não existe. 2, R$5, qualquer coisa, qualquer nota. Uma notinha, em papel. Pronto, eu vou lhe devolver. Se não devolver, eu coloco lá no gasofilácio. Pronto. Preste atenção. Que valor tem esse daqui?
Que valor tem esse aqui? Que valor tem esse daqui? Que valor tem esse daqui? Que valor tem esse aqui? Que valor tem esse aqui? Perdeu o valor? Por que que quando o homem peca, a gente faz isso e acha que ele não tem mais valor? Será que esse dinheiro, mesmo machucado, ainda tem valor para a sua vida e a vida do ser humano não tem valor nenhum? Pensa comigo. Você estava assim quando Jesus te encontrou. Aos poucos ele foi abrindo. A tua vida foi moldando para mostrar para o mundo lá fora que você tem um valor para ele. Pastor, mas estar amassado. É porque até quando chegarmos na eternidade, nós estaremos marcados pelos pecados, mas também estaremos limpos pelo sangue de Cristo Jesus. Amados, eu sei o que é viver pela fé. Se você me dizer, por que você está falando tudo isso? Eu sei o que é batalha espiritual. Vou contar apenas 3 testemunhos bem breves. E vou encerrar com a história da minha filha. Experiência viva. Estou tentando lembrar. Dia 11 de agosto é comemorado o dia do evangélico na cidade onde eu moro. Esse dia é feriado na cidade. Mas como bom pastor, feriado a gente vai lá na igreja, vai procurar uma coisa para limpar, alguma coisa. E quando eu cheguei lá no dia 11 de agosto, eu fui para pegar um lixo, para jogar no lixeiro. Lá na frente da igreja tem uma rampa. Ela não é muito inclinada. É uma rampa bem normal, de calçada. E quando eu estava indo jogar o lixeiro, eu estava nessa posição, jogando o lixeiro. Simplesmente escorreguei. Quando a gente escorrega, geralmente quando a gente torce o pé, a gente torce para o lado de cá, né? Para o lado daqui. Só que o meu pé, ele torceu para o lado daqui. Eu quebrei meu tornozelo. Servi na igreja. Quando eu cheguei no hospital, pastor, o médico falou o seguinte: tu sabe o que aconteceu contigo? Se eu quebrei meu tornozelo. Ele disse, não, eu vou te falar um português claro. Eu não sei como é a gíria daqui, mas a gíria do pai, ele falou assim: tu levou o farelo. Tipo assim, teu tornozelo nunca vai ficar bom. Essa era a palavra do médico. Quebrou em 3 partes meu tornozelo. E todo mundo falava: não, isso é porque o inimigo tá zangado, quer te parar. Outros vinham, os cristãos eram abençoados, né? Não, é Deus te parando porque tu tá muito agitado, é para tu dar um tempo. Palavra sobre essa. E eu entrei numa crise espiritual. Eu, Senhor, por quê? E eu comecei a falar por quê, e nada que eu tive a resposta. Quando eu comecei a falar para quê, Deus começou a me responder. Salmos 18:30 diz a palavra do Senhor: tudo que Deus faz é perfeito. E a sequência do texto vai falar: Deus te prepara para batalhas maiores. E eu entendi isso em uma devocional e descansei no Senhor. Fiz a cirurgia, coloquei 2 platinas no pé. Eu brinco lá que além de eu ser um homem de fé, agora sou um homem de ferro. Tenho 2 platinas no meu pé. 30 dias depois eu vou no ortopedista. Aí ele olha a chapa de um lado, do outro, olha para um lado, do outro. Aí ele disse: quem foi que fez essa tua cirurgia? Eu disse: eu estava lá no SUS, plantão, não sei nem quem foi o médico. Ele disse: olha, tá perfeito. Vai-te embora, vida normal. Irmãos, corro, pulo, não tem nada.
Esse ano, janeiro de 2024, curiosidade humana, bate o raio-x de novo, não aparece nenhum trincado. Por quê? Porque Deus faz tudo perfeito. Não é o diabo que tenta nos derrotar, irmãos. A prova do Senhor faz nos fortalecer a nossa fé. Nunca pergunte o porquê, mas para quê? Porque tudo vai remeter, vai levar para a gente glorificar o nome do Senhor. E agora, 6 de setembro desse ano 2024, dirigindo um carro, sem nenhum defeito, todo revisado, dirigindo o carro, indo para o encontro de pastores e líderes, feliz com a minha esposa, por tudo que ela tinha vivido no encontro das mulheres, tal, palavra e edificando, e a gente indo lá. A 100 metros de entrarmos no local, uma moto começa a buzinar, e aponta. Eu abaixo o vidro, ela diz: olha, desde lá de trás o teu carro está pegando fogo. Desço tranquilo, abro a porta do carro, vou olhar, realmente está pegando fogo. Falo para a Joelma: Joelma, tira as coisas que está pegando fogo. Peguei o extintor e comecei a apagar. Quando o cara pegou, disse: abre o capô do carro. Aí eu fui para abrir o carro travou. Não abria com chave, com alarme, com nada. O carro pegou fogo total. As pessoas falavam: o que foi? Defeito, pana elétrica, bateria, não sei o que, tal. Eu disse: não, irmão, foi livramento de Deus. Porque Deus é bom em todo tempo, e todo tempo Deus é bom. Porque a bondade e misericórdia do Senhor nos acompanha todos os dias. E por último, conta a história da minha filha. Me dá só mais 3 minutinhos que eu vou compartilhar. Se o Ministério de Louvor quiser cantar uma canção, eu até queria cantar se fosse a canção Bondade do Senhor. Não sei se vocês sabem essa canção, mas se souber, não sei se já ensaiou, mas se quiser pode o Ministério de Louvor vir para cá, para nós cantarmos a bondade do Senhor. A minha filha, a minha esposa, tem 2 úteros. Mulheres sabem o que é isso. Homem talvez nem saiba a dimensão, mas tem 2 úteros, 2 colos e 2 bicos. Minha esposa não poderia ter filhos. Por isso que nós dizemos que a Letícia é um milagre de Deus. Em toda a gestação da minha esposa, a cada mês ela perdia líquido. E a gente corria para o hospital. Quando chegava lá, batia ultrassom, em vez de ela ter perdido, ela tinha ganhado o líquido. Não pergunte por quê. Que medicina não entendo. Eu entendo o que Deus está fazendo. Aos 8 meses e 15 dias, a minha filha nasceu. Qualquer alegria de pai, qualquer alegria de mãe, ver um filho nascendo. Só que eu estava lá dentro da sala de cirurgia. A minha filha nasceu morta. A pediatra pegou a minha filha no colo e correu para tentar reanimá-la. Minha filha deu os primeiros choros. E a pediatra voltou, minha esposa ainda estava com a cesárea, ainda costurando, ela ia fazer a laqueadura, por causa que era uma gravidez de risco. A pediatra olha para ela e diz para a doutora Laila, não faça a laqueadura, porque essa criança não passa de hoje. Foi a palavra que eu ouvi da pediatra. E nós começamos um clamor. Clamo, Jesus, né? Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Não sei cantar, não. Deu para perceber, né? Começamos o clamor, usar as armas corretas, porque nós não estávamos lutando com qualquer outra coisa, mas com alguém que queria tirar a vida da minha filha. Ela sobreviveu o primeiro dia. Vimos que ela tinha 2 problemas no coração. Com 1 ano de idade, a minha filha fez a primeira cirurgia do coração. Era para ser de peito aberto. E o médico colocou, fez a cicatriz aqui do lado esquerdo. Se um dia vocês conhecerem a minha filha, vocês vão ver a cicatriz dela. Porque eu falei que isso é a marca da promessa do Senhor.
ela sabe disso. A marca do milagre de Deus sobre a nossa vida. E quando marcou a cirurgia, de praxe, vai para UTI. Qualquer cirurgia de coração, cabeça, vai para UTI. Foi para UTI. Depois de 2 dias liberou. Pressão da minha filha subiu. Altíssima. Chegou a 22/18 para uma criança de 1 ano de idade. A enfermeira-chefe queria ligar para o médico para dar autorização. Não conseguia. O médico estava numa festa de 15 anos da sua filha. Ela disse: mãezinha, eu vou colocar meu cargo em risco, mas a sua filha não pode ficar mais aqui na enfermaria. Pegou a minha filha no colo e saiu correndo para a UTI. Colocaram lá, normalizaram, e nós começamos a orar de novo, usar as armas corretas. Começamos a orar e exercitar a fé. Eu lembro como se fosse hoje um domingo. Deus, ele é tão bom que na UTI não pode ficar ninguém. Mas as enfermeiras permitiram que a minha esposa ficasse lá na UTI. Às 24 horas minha esposa não saiu do lado de nenhum momento da minha filha. O único momento que ela saiu foi só para tomar um banho e voltar. Os 3 dias que a minha filha ficou na UTI, minha esposa estava lá. E eu aluguei o quarto do hospital. Eu disse: eu só saio daqui também do hospital com a minha filha no colo. E um domingo à noite eu resolvi ir para a igreja. Eu fui lá para a PIB do Pará, para a primeira igreja batista do Pará. Não conhecia ninguém. Sentei num banco. Não recebi nem uma boa noite de ninguém nesse dia. Mas para mim pouco interessava. Interessava que ali eu queria falar com Deus. E a minha esposa estava escutando a rádio gospel, no mesmo horário. E na rádio falou o seguinte para ela. Depois ela vai contar a versão dela. Ela ouviu da rádio: não deixe o teu milagre passar. E ela começou a orar. E naquele momento de oração, também lá na igreja, e ela não sabia, eu olhei para os céus e disse: Senhor, eu já vivi tantas coisas nesse mundo. A minha filha, 1 ano de idade, o Senhor já nos deu esse milagre, o Senhor já me deu a alegria de ser pai. Mas poupa a vida da minha filha e me leva. Irmãos, no outro dia, na segunda-feira, 10 horas da manhã, boletim médico. O médico abre o boletim, os exames, chama. Eu estava lá na sala. Tua filha está de alta. Eu disse: doutor, mas o que é que eu vou levar? Qual é o remédio? Ele disse: meu filho, eu não sei o que aconteceu, mas a tua filha não precisa de medicação nenhuma. A luta continuou. Deus já deu o nosso primeiro milagre. E a gente, como ser humano, continuou acompanhando os exames. Continuamos a fazer ecocardiograma, eletrocardiograma. Começamos a fazer tudo de praxe, acompanhamento da saúde. O mesmo médico que acompanhou desde o ano de idade, com 6 anos de idade, disse: olha, tua filha precisa fazer a 2ª cirurgia. E a gente perguntou para o doutor: quando? O mais rápido possível. Eu morava em Marabá. Saí voando, correndo com o carro para chegar em Belém, porque no dia da cirurgia da minha filha. Ficamos lá na sala de espera, eu e minha esposa, orando ao Senhor. A cirurgia ia durar 4 horas. Com 40 minutos o médico nos chama. Imagina o desespero. Uma cirurgia de 4 horas, com 40 minutos o médico chamar, aconteceu alguma coisa. Ele na porta da cirurgia, da porta do bloco cirúrgico, lá, a porta meio aberta, a gente lá no coisa. Ele viu que a gente mudou de cor, ele disse: não, calma, a tua filha está ali, ó. E eu olhei pela brecha, minha filha toda entubada. Não sabia o que estava acontecendo.
Aí ele falou: meu filho, eu não sei o que aconteceu. Os exames estão aqui. Estão dizendo que a tua filha precisa fazer a cirurgia. Enfermeira, vem cá. Ele começa a escrever no papel: não sei o que aconteceu, mas está aqui a alta da tua filha. Ela não precisa fazer cirurgia. Essa mesma filha vai fazer 17 anos segunda-feira. Nosso milagre. Use as armas corretas. Ore. Tenha fé. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Amém. E será o mesmo Deus para tudo sempre. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nosso único e verdadeiro Salvador, Jesus Cristo. O ditado popular diz: a esperança é o quê? A nossa esperança morreu, a nossa esperança ressuscitou, a nossa esperança está viva, a nossa esperança está voltando, e a nossa esperança se chama Jesus. Ele é o único, amado, que pode mudar e transformar a tua vida, a tua história. Só entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele de todo o teu coração. E tenha certeza que o mais Ele fará por você. Vamos ficar em pé? Aleluia, Jesus. Vamos cantar? Glória a Deus. Pastor, perdão pelo horário, mas falar sobre batalha espiritual, isso me... É dois temas, batalha e missões. Você já sabe, quando me chamar para fazer missões, me dê pelo menos 1 hora. Eu sei, amados, o que é servir a Deus com alegria. Aleluia, glórias a De ver as nossas vidas transformadas. Louvemos o nome do Senhor. Adore ao Senhor em espírito e verdade. Porque o Senhor procura aquele que adora o Pai em espírito e verdade, irmãos. Não importa quem está do seu lado, não importa se você sabe a canção, não importa se você sabe a letra dessa canção, mas com seu coração contrito e quebrantado, se apresenta diante do Senhor e ora ao Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Amém, aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E a doce voz, Senhor, tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na Nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos para louvar o nome do Senhor. Nós vivemos para adorá-lo. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor.
fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Só a igreja, tu és fiel, Senhor. És fiel. Você pode fechar os seus olhos. O ministério vai estar cantando bem baixinho, cantando sobre a bondade do Senhor. Amados, queria trazer essa palavra no seu coração para encerrar. Eu não sei como você chegou aqui a esse lugar. Ser fortalecido com a armadura de Deus é estar unidos com Ele, conhecendo o seu poder, conhecendo o seu inimigo, usando as armas corretas, trazendo essas armas como estilo de vida, trazendo para o fortalecimento e edificação da igreja. Tudo que eu contei como testemunho para vocês não é para o meu engrandecimento, é para mostrar para vocês que o mesmo Deus que fez um milagre quando eu falei sobre a vida de Moisés é o mesmo Deus que opera milagre hoje. Vocês têm um pastor que é prova viva de um milagre do Senhor. Onde existe enfermidade, existe também o poder do Senhor. Nós cremos no Jeová Rafa, o Deus da cura. Nós cremos no Jeová Jirei, o Deus da provisão. Nós cremos no Deus que é sobre todos os deuses, sobre o Senhor dos senhores. A igreja de Éfeso tinha gente que adorava outros deuses, mas aqui nós declaramos e adoramos um único Deus, o Criador de todas as coisas. E pensa nisso, irmãos, nada menos do que o Criador do universo é que cuida da tua vida, o Criador de todas as coisas, o Criador da tua própria vida. Mas eu não posso sair daqui desse lugar sem poder orar pela sua vida. Só que a palavra diz que nós precisamos dar passos de fé, passos ousados. Ele diz que todas as vezes que nós precisamos de algo, precisamos buscar o altar do Senhor. Púlpito aqui simboliza o altar do Senhor. Eu não sou melhor do que você. Tenho os defeitos, tenho os pecados, tenho minhas falhas. Mas a oração da qual eu oro é pelo nome que é sobre todo nome. E esse nome tem poder para curar, para libertar, para restaurar e para salvar a tua vida.
Por isso, se você precisa de uma oração, não sei em qual área da sua vida, eu te convido a você sair do seu lugar, para que juntos aqui, diante do altar do Senhor, simbolizado nesse espaço, nós possamos orar e entregar as nossas vidas ao Senhor, os nossos problemas diante do Senhor, as nossas aflições diante do Senhor. Porque, amado, palavra do Senhor diz em Romanos 8:18: as aflições do tempo presente jamais é comparada à glória que Deus há de revelar em nós. Nós não precisamos buscar as coisas materiais, mas Ele diz: busca o seu reino, a sua justiça, e as outras coisas Ele há de acrescentar. Nós precisamos não das coisas materiais, mas precisamos da palavra e da presença de Deus. Porque em Salmos diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas Ele diz também que o mesmo Deus que nos leva a pastos verdejantes é o mesmo Deus que está no vale da sombra da morte conosco. É um Deus que olha para nós e diz: seja forte, seja corajoso, não temas, porque eu, Deus Todo-Poderoso, estou contigo. O mesmo Deus, amados, que diz que nós somos nação santa, sacerdote real. O mesmo Deus que nos prometeu o seu Filho para morrer por nós. Um Deus que diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Um Deus que nos diz que nada nesse mundo pode nos separar do seu amor. Seja principado, seja potestade, seja poder, seja altura, seja profundidade, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Não é o teu pecado que faz você se afastar de Deus. Pelo contrário, Ele diz: se você está cansado e oprimido, venha até a mim, que eu vos aliviarei. Porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. O mundo lá fora já te condenou, mas o justo juiz, o nosso advogado fiel, é que nos dará a sentença da nossa vida. E a tua vida, amados irmãos, foi criada para o propósito. Deus, qual é o propósito de Deus? A salvação. Qual é o propósito do homem para Deus? Adorá-lo, glorificá-lo e louvá-lo por todo sempre. Quero orar por você. Se você ainda sentiu o desejo no seu coração, vem aqui na frente, vamos orar. Pai celestial, Pai de infinita bondade, Pai de grande misericórdia, Pai, desde que eu cheguei aqui no Paraná, algo o Senhor falava comigo, e hoje é meu penúltimo dia aqui nesse lugar. Mas aqui, ó Pai, eu quero ser apenas um instrumento usado por Ti para liberar bênção sobre essas vidas. Que se há enfermidade no meio do Teu povo, que na autoridade que há no nome de Cristo Jesus, que haja cura. Se há alguém preso pelo pecado, que haja libertação. Que se tem alguém aqui com casamento destruído, famílias destruídas, em nome de Cristo Jesus, que cause restauração. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos consagrar essas vidas, ó Pai, diante do Teu altar de graça, para que os Teus planos, assim que são perfeitos, são bons e agradáveis a nós, se cumpra na vida desta igreja, na vida dos nossos irmãos. Por isso, ó Pai, na autoridade que há do nome do Teu Filho Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, como ministro do Teu Evangelho, nós repreendemos qualquer seta maligna sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Ó Pai, cuida do Teu anjo aqui neste lugar, o anjo dessa igreja, o pastor Juliano, ó Pai. Cuida da pastora Ana, Senhor. Cuida desse casal que é dirigente espiritual dessa igreja, ó Pai. Edifica suas vidas, ó Pai. Traz renovo, alegria no seu coração, para que através da vida dele, não somente o cálice dele encha, mas que o cálice dele faça transbordar, para que vidas sejam alcançadas através da instrumentalidade da sua vida. Que ele diminua para que o Senhor cresça. Que essa igreja, ó Pai, se derrame na Tua presença.
porque um coração quebrantado e contrito jamais o Senhor desprezará. E eu creio, ó Pai, também como ministro do Teu Evangelho, nós estamos vendo pelo olhar da fé essa igreja cheia de pessoas remidas e lavadas pelo Teu sangue. O Senhor mandará pessoas para esse lugar, e nós precisamos estar preparados para acolher os Teus filhos, para ter comunhão com Teus filhos, para ter intimidade com Teus filhos, para juntos como um corpo, sendo direcionado por Cristo Jesus, que é a cabeça dessa igreja. Essa igreja será reconhecida nessa comunidade, nessa cidade, pelo Deus que serve, pelo Cristo Salvador e pelo Espírito Santo que direciona o Teu povo. Por isso, ó Pai, nós oramos na graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade. O pastor está vindo aqui já. Olha o amado. Depois me procura, eu só não lembro quem é. Pastor, depois sua entrega. Quero agradecer imensamente estar aqui junto com vocês. Obrigado, porque também vocês foram bênção na minha vida. Uma igreja acolhedora, feliz, alegre, pois serve um Deus vivo e todo-poderoso. Obrigado, pastor Juliano. Eu digo que Deus, Ele não faz encontro, mas Ele faz conexões. E conexões para que o nome dEle seja exaltado e o reino do Senhor cresça. E continuarei orando por vocês. Essa igreja estará em minhas orações. A cidade de Colombo estará em minhas orações. Porque maravilhas vocês verão pelo poder do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, amados. Em glória a Deus. Pode se assentar. Nós já estamos quase no final. Os pastéis provavelmente já estão fritos. Então você que fez o pedido, sobrou algum lá, John? Tudo vendido, glória a Deus. Todo esse recurso que entrou vai apoiar o CDV, as pessoas que não podem fazer. E CDV, o que significa CDV? Significa Centro de Desenvolvimento Vocacional. Você vai descobrir a sua vocação. É uma estrutura que a nossa igreja está adequando para ser um projeto de desenvolvimento. Então você vai fazer a sua inscrição com o Jonathan. Quem mais vai estar lá na inscrição, John? Então o Jonathan vai estar lá no final, você vai dar o seu nome para ele, vai se inscrever. Uma coisa, aqui nunca ninguém que quis fazer alguma coisa deixou de fazer por falta de grana. Então, se você está sem grana, não pode fazer, você vai procurar o Jonathan do mesmo jeito, e nós vamos dar um jeito de todos os que desejam fazer, que façam. Ok, meus irmãos? Outro aviso, bem rapidinho, eu quero uma palavra de 3 minutos com a minha diretoria estatutária, só diretoria estatutária. Vice-presidente, Daniel, Oséias, Ângela, Rosana, se ela estiver por aqui, e Suelen e Ismael. Agora, depois do culto, 5 minutinhos. Bom, que Deus abençoe. Feche seus olhos, quero te abençoar. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito seja sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Deus abençoe e até mais uma ótima semana. Que Deus te dê graça, fidelidade. E deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos em pandemia ainda? Então você pode abraçar as pessoas, ok? Abraça as pessoas, assim a gente continua em comunhão, e que Deus abençoe você. Diretoria estatutária, 5 minutinhos comigo, já pode migrar para cá, ok?